bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, certo? E aí, hoje nós vamos dar início aqui a mais uma nova aula, certo? Para a gente tentar se adaptar a esse momento que nós estamos passando. Que não vai ser duradouro, tenhamos fé, que daqui a pouco estaremos todos na sala de aula, nos vendo e nos assistindo presencialmente, certo? Mas nesse momento, essas medidas são necessárias para que a gente não nos perca e não nos deixe de assistir aulas. Vocês fazem muita falta, enfim. Hoje eu vou conversar sobre a cybercultura, certo? Algumas pessoas já fizeram a disciplina, outros ainda estão fazendo esse início, né, nesse início de semestre. Acho que é os meninos do terceiro semestre, do segundo semestre, que estão fazendo essa disciplina comigo nesse semestre 2020.1, tá bom? Para quem já fez, é ótimo assistir, fiquem aí, vale presença, e vocês relembrem tudo que já foi conversado na sala de aula sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. O que é a cybercultura, né? A cybercultura é o estudo da cidade e da cultura, é a junção da cybercultura. E a gente sabe que o mentor de tudo isso, né, é um autor que eu gosto muito e que eu falo muito na sala de aula, que é o francês, o Pierre Levy. E que ele é o pai da cybercultura. E aqui no Brasil nós temos o André Lemos, que é seguidor do Pierre Levy, que foi seu orientando, e hoje segue os passos e é professor da Federal da Bahia, tá bom? Então, a gente vai começar aqui sobre um tópico bem básico, logo nos inícios, os tópicos iniciais da cybercultura, que é o cyberespaço. O cyber é o espaço da cidade, uma cidade virtual, não é uma cidade real. É aquilo que a gente sabe que ele existe, mas que a gente não consegue pegar. Como eu sempre costumo falar, o cyberespaço é aquela nuvem que paira sobre nossas cabeças com vários assuntos. Todos os assuntos que a gente sabe que existem dentro da internet, que tudo a gente sabe que a gente encontra lá. Então, podemos entender que o cyberespaço é aquela nuvem que paira sobre as nossas cabeças, certo? E que tudo que a gente deseja, a gente encontra lá. Tudo que é publicado de alguma forma, ou por alguém, ou até por um robô, vai estar lá, tá bom? Mesmo que alguém apague, a pessoa vai procurar, vai estar lá. Por quê? Porque ele é dados. Na hora que eu troco um dado com alguém, que eu envio algum arquivo para alguma outra pessoa, eu alimento aquele cyberespaço, que é um dos pilares dos movimentos sociais da cybercultura, que é a interconexão, a comunidade virtual e a inteligência coletiva. O cyberespaço vai existir por causa da interconexão, a troca de dados que nós vamos fazer um com os outros, certo? E é um movimento fluido e é um movimento que vai acontecer o tempo inteiro, porque ele não para, tá todo mundo o tempo inteiro movimentando o cyberespaço, fazendo com que ele receba dados o tempo todo. Ele vai inchar uma hora, igual as nossas nuvens, que ficam lotadas? Não. A nuvem do cyberespaço, ela é infinita, para que ela possa caber todos os dados do mundo inteiro, de todas as pessoas, porque tá todo mundo hoje conectado, de alguma forma. Ela não incha, certo? Ela não tem como inchar e parar de receber essas informações. Ela vai estar lá, sendo movimentada, sendo fluida, mas e recebendo informação todos os dias, certo? O pilar dos movimentos sociais, como eu já falei, é a interconexão, as comunidades virtuais e as inteligências coletivas. Os movimentos sociais são os movimentos que nós fazemos por afinidade, os grupos que a gente cria por afinidade, são os movimentos que a gente faz por afinidade. Por exemplo, nós estamos aqui assistindo a aula de um curso de jornalismo, porque todos nós temos pretensões de ser jornalistas. Assim, também são as inteligências coletivas. Por exemplo, os grupos do Facebook se tornam uma inteligência coletiva pelo fato das pessoas estarem lá pelo mesmo interesse, pelo mesmo fim. Por exemplo, eu gosto de dálmatas, um exemplo.
E aí eu vou me juntar a uma comunidade ou a um grupo que fala de dálmatas. Por quê? Porque lá eu vou saber como dar banho, como alimentar, que hora levar para passear, o que é que ele tem, o que é que ele não tem. E assim eu tenho afinidades e interesse comum àquelas pessoas. E assim nós tornamos uma inteligência coletiva, porque nós temos as mesmas afinidades. Tá certo? A dimensão dos... Tudo vai, como eu já falei, tudo vai caber no cyberespaço. Certo, gente? As fotos, as imagens, os vídeos, as vozes, as performances, tudo que a gente usa no cyberespaço, ele está na internet, ele está no cyberespaço. Podemos chamar o cyberespaço do espaço híbrido? Podemos. Podemos chamar ele do espaço híbrido porque tudo vai caber dentro da internet. Se tudo cabe dentro da internet, tudo cabe no cyberespaço. Estão compreendendo? Então, vamos aqui. E com o advento da internet, várias transformações aconteceram, assim como acontece também a reconfiguração da mídia. Acontece a transformação, a reconfiguração da sociedade moderna, da sociedade contemporânea, por causa do advento da internet. Podemos citar, por exemplo, algumas profissões que deixaram de existir, algumas profissões que passaram a existir por causa da internet, alguns objetos que hoje não se utiliza mais, certo? Por causa da internet, ou alguns objetos que tiveram, ou que hoje são utilizados de outra forma. Por exemplo, o rádio. Nós sabemos que o rádio, ele não deixou de existir, nem vai deixar de existir. Da mesma forma como na época que chegou a televisão, as pessoas diziam que o rádio ia sumir. Não. A internet não vai fazer com que nenhum meio de comunicação morra, desapareça. O que ela vai fazer é a transformação, é a reconfiguração desse meio e dessa mídia para que ele se adapte à internet. Por exemplo, vamos trazer o rádio mais uma vez. O rádio, hoje, ele se utilizou do advento da internet e hoje ele desenvolveu os podcasts. Então, a gente pode dizer que a forma de utilização do rádio hoje foi alterada, foi reconfigurada. Portanto, ele não sofreu mutação. Aliás, sofreu mutação, ele não morreu. O que aconteceu foi a reconfiguração da mídia. Assim também como os jornais, alguns jornais não estão mais sendo impressos, são da área digital, onde você consegue ter acesso as matérias digitalmente. A redação deixou de existir? Não, a redação não deixou de existir. O que foi que aconteceu? Aconteceu a reconfiguração. A rede, o cyberespaço, eu já informei que é um espaço público, certo? Onde tudo e todo mundo vai conseguir colocar algo ou alguma coisa. No ato que você troca dados com a pessoa, esses dados que você troca, ele vai subir automaticamente para o cyberespaço. Você não precisa... agora eu vou enviar dados e ele vai subir para o cyberespaço. Não, automaticamente, no ato que você coloca na internet, ele já vai para o cyberespaço. É automático. Você não precisa pensar, nem mandar. Agora eu vou mandar para o cyberespaço. Não. Isso não existe, certo? No ato que você troca o arquivo com alguma pessoa, e também isso não interessa qual é o meio aonde vai acontecer essa troca, ou é via e-mail, ou é via message, ou é via WhatsApp. Importante é que essa troca aconteça e para que o cyberespaço seja alimentado. No ato que o cyberespaço é alimentado, é na hora que acontece a troca. E isso é o primeiro pilar da comunicação dos movimentos sociais, que é a interconexão. A interconexão entre os computadores, eles vão acontecer. Os nossos computadores hoje são ligados uns aos outros via internet, ou via cabo, ou via Wi-Fi, não importa. O importante é que na hora que eu troco um dado, vai fazer a interconexão, e vai fazer a troca de dados, alimentando assim o cyberespaço. Tá certo, gente? E outra, o que eu falo muito também dentro da sala, que todo mundo acho que todo mundo já cursou alguma disciplina comigo, né? E é uma fala muito recorrente minha, de dizer que nós somos os nossos museus imaginários, né?
Nós somos o que a gente carrega, nós somos o que a gente lê, nós somos os lugares que a gente frequenta, as revistas que a gente lê, as músicas que a gente escuta, os vídeos que a gente vê, os filmes, as séries. Sim, porque tudo que eu recebo fica dentro de mim de alguma forma. Então, eu também posso me considerar um cyberespaço, porque eu também estou trocando dados realmente. E tudo que eu vejo, que eu recebo, reflete sobre mim e eu me transformo. E tudo que eu vou fazer vai ser reflexo disso, da minha realidade que eu vivo. Certo, gente? E aí, assim, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Logo, logo a gente retorna e vamos retornar ao vivo no Meet, tá bom? Eu coloco um aviso lá no Instagram da gente, do nosso curso, dizendo que logo nós vamos estar ao vivo no Meet, certo? E aí vocês podem mandar as perguntas de hoje lá no dia lá do Meet, que eu acho que vai ser quinta-feira ou é sexta-feira o meu dia. Tá bom? E aí assim a gente vai conversando e vamos trocando conhecimentos, assim como os dados são trocados no cyberespaço. Tá bom? Um abraço a todos, tchau!